Glória a Deus. Nós vivemos num tempo onde, né, até como várias vezes nós citamos isso e falamos sobre isso, onde as circunstâncias tentam moldar o nosso coração. Amém? Não tem como fugir, mas as circunstâncias vão sempre tentar moldar o nosso coração e essas circunstâncias vão sempre tentar tirar do nosso coração, da nossa vida, aquilo quem realmente nós somos. Amém? Vou repetir. As circunstâncias da vida, as lutas, as batalhas, as preocupações, a correria do dia a dia, muitas vezes vai sempre tentar apagar do nosso coração, da nossa vida, tirar a nossa essência, amém? Tirar aquilo que Deus depositou no nosso coração, amém? E o que Deus quer nos lembrar aqui hoje? O que Deus ele quer trazer à tona no nosso coração? Que você é corajoso e você é valente, amém? Como tem mulheres aqui, então você é uma corajosa e uma valente, amém? Glória a Deus. O que Deus ele quer despertar no nosso coração? Que somos o quê? Corajosos e valentes. Então fala assim, eu sou corajoso e valente. Amém? Ficou meio estranho, não ficou? Eu vou deixar só você falar. Eu sou corajosa e valente. Amém? Isso que Deus quer trazer à tona. Amém? Por quê? Porque muitas circunstâncias, muitos acontecimentos da vida, muitas preocupações, muitas vezes vai fazendo com que nós venhamos a se esquecer disso, que somos corajosos e valentes. Amém? Você é corajosa e você é valente. Você é corajoso e valente. Amém? Nada, você não pode deixar com que nada venha tirar essa certeza do seu coração. Amém? Ou seja, Deus ele vai muitas vezes pedir coisas para você, Deus muitas vezes vai te propor caminhos em que você precisa lembrar. Eu sou o quê? Corajoso e valente. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Juízes 6, versículo 12. Comecinho da Bíblia. Depois de Josué. Juízes, capítulo 6, versículo 12. Amém? Então 6, versículo 12, diz assim. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? O anjo de Deus apareceu para Gideão. E falou o que para Gideão? Gideão, você é o quê? Um homem o quê? Valoroso. Varão valoroso. Tem uma versão que fala assim. O Senhor é contigo, homem valente. Então olha o que o anjo falou para Gideão. Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Chamou ele de quê? De valente. Amém? Nós conhecemos a história de Gideão, e a história que mais conhecemos dele é aquela história onde o exército de Deus, o povo de Deus ali, era um exército de 32 mil, e aí Deus foi diminuindo aquele exército até se chegar a 300, para que Deus pudesse ser glorificado através daquela vitória. Amém? Então todos nós conhecemos isso, não conhecemos? Essa história? Mas só quem era Gideão? Gideão é exatamente este homem que ouviu de um anjo de Deus, e o anjo de Deus falando assim para ele, o Senhor é contigo, homem valente. Só que entenda você que Gideão, neste momento em que o anjo de Deus falou com ele estava com muito medo. Ele estava com o coração dele aterrorizado, com muito medo. Gideão, aquele homem em que liderou um povo, onde obteve uma grande vitória em Deus, um homem chamado por Deus, ele estava com muito medo em seu coração. Ele era um homem cheio de temor, cheio de medo. E ele estava ali nesse momento, ele estava ali até escondido. Por quê? Porque Deus, na palavra dele, havia falado, né, que deu o povo de Deus nas mãos dos midianitas. E os midianitas, sempre quando o povo de Deus fazia ali a sua colheita, né, eles pegavam ali os alimentos, eles prosperavam, aí vinham os midianitas, um povo forte, um povo onde Deus, nesse período, deu o povo dele na mão dos midianitas, eles vinham e roubavam tudo. Então, Gideão, nesse momento, ele estava escondido. Ele estava ali escondido, trabalhando, né? Escondido, morrendo de medo em seu coração dos midianitas, porque ele sabia, a qualquer hora eles vão chegar aqui para roubar tudo, para fazer bagunça, destruir tudo. Ele estava morrendo de medo, ele estava escondido. Um homem a que o próprio anjo chegou para ele e falou o quê? Gideão, você é um quê? Um homem valoroso, um homem valente. Deus é contigo. Nesse momento aqui, vamos dizer que foi uma das primeiras vezes que ele ouviu a voz de Deus. Que ele sentiu ali Deus falando com ele.
E Deus chamou ele de medroso? Não chamou ele de medroso. Mas eles estavam o quê? Com o coração morrendo de medo. No coração dele havia medo, mas Deus chamou ele de valente. Deus não chamou ele por aquilo que ele estava sentindo naquele momento. Deus chamou ele daquilo que realmente ele é. Um homem o quê? Um homem valente. Antes dele enfrentar qualquer batalha, antes de Deus chamar ele para qualquer batalha, Deus chamou ele pela sua essência. Homem valente. Homem valente. Só que, por causa das circunstâncias, por causa da guerra, por causa da invasão dos midianitas, o coração dele estava temendo, estava com muito medo. Mas mesmo assim, Deus não chamou ele de medroso, chamou ele de quê? De valente. Então, Deus não via Gideão como um homem medroso, mas via ele como um homem que valente, porque realmente ele era. Mas nesse momento ele esqueceu que ele era valente. Ele não sabia que ele era valente. Aí lá em Juízes 6,15 fala assim, ó, um pouquinho mais pra frente só, a gente leu 12, agora leu 15. Fala assim, ó. E lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Deus ele se deparou com um homem, um anjo de Deus se deparou com um homem que estava ali fugindo, morrendo de medo, e o homem que tinha o que no coração dele? Minha família é pobre e eu sou o menor da casa. Ele se achava o quê? Incapaz. Deus deu uma missão para ele, mas ele não se viu capacitado para cumprir aquela missão. Por quê? Porque as circunstâncias, porque a vida dele, porque o ambiente que ele vivia fazia com que ele se sentisse o quê? O menor da casa. Fazia com que ele se sentisse tão incapaz, mas tão incapaz, que ele tinha que se esconder de um povo que estava invadindo a terra, porque ele não se via capaz de enfrentar aquele povo. Mas quando Deus chamou ele, Deus chamou por aquilo que ele é em sua essência. Quando Deus te chama, ele te chama por aquilo que você é na sua essência. Na sua essência, você é corajoso e valente. Corajosa e valente. As circunstâncias nunca podem apagar o que realmente você é. O que realmente Deus colocou no seu coração. Amém? Mas só que existem algumas barreiras que impedem que muitas pessoas vivam a sua identidade verdadeira, que é ser uma pessoa corajosa e valente. O que é essa barreira? Na verdade, já até falamos dela, não falamos? Que é o medo. O medo não deixa a pessoa ser o quê? Valente. O medo não deixa com que a pessoa venha enfrentar batalhas que Deus quer que ela enfrente. Às vezes são circunstâncias da vida, são caminhos que você traçou, e muitas vezes você olha e você deseja conquistar, você deseja vivenciar aquilo, você deseja algo maior na sua vida, só que muitas vezes você vê com algo tão distante, você se vê muitas vezes tão incapaz, tão pequeno, menor da casa, que vai passando o tempo, vai passando, né, os dias. E por não acontecer, a pessoa muitas vezes ela se olha e ela fala assim, pô, mas eu acho que não é pra mim. Acho que eu tô querendo dar um passo maior do que a perna. Acho que eu não posso. Acho que eu não consigo. Só que é exatamente a essência que Deus colocou no nosso coração, que Deus ele quer que nós venhamos a despertar na nossa vida. Porque se Deus está dando uma batalha, se Deus me propôs um caminho, é porque Deus sabe que eu sou o quê? Capaz. Que Deus já colocou aquela capacidade. Que Deus já colocou aquela valentia e aquela coragem. Então, quando Gideão ele se achou ali incapaz, ele se achou menor, teoricamente, ele não estava errado. Porque realmente ele era incapaz, ele era o menor da casa mesmo. Ninguém ia dar ouvido para ele. Porque imagina ele ouvindo de Deus, Gideão, vou te dar uma grande missão de libertar esse povo. Aí na hora já veio na mente dele, mas ninguém me escuta, ninguém me dá atenção. Eu sou o menor da casa, como que eles vão me ouvir, como que eles vão me receber como líder? Só que Deus já sabia o que tinha onde no coração dele. Talvez ali estava faltando coragem para ele obedecer logo a Deus e seguir a voz de Deus, seguir a direção de Deus. Mas por quê? Porque ele deixou com que as circunstâncias apagassem do coração dele a valentia que Deus já havia colocado na vida dele, no coração dele, na essência dele. Amém? Aí um pouquinho mais para frente, a gente vai lá no versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai,
e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Mas fez de noite. Ou seja, Deus deu uma missão para ele e falou assim: Gideão, faça isso para mim. Vá lá e destrua, né, o altar de Baal. Destrua as esculturas, profetiza contra eles. Vai lá e faça essa missão. A partir daquele momento com que Deus pediu para que ele viesse fazer, ele tinha que ter ido. Na hora, não é? Mas ele deixou para ir quando? À noite. Porque a noite era o quê? Mais seguro. Só que Deus pediu para ir à noite? Deus não pediu para ir à noite. Por que ele queria ir à noite? Porque ele estava com medo. Ele estava com medo, ele estava temendo no coração dele. Ele pensou: se eu for de dia, vai ser ruim. Se eu for de dia, olha, eu estou temendo aqui a casa de meu pai, estou temendo aqui o local, estou temendo aqui a batalha, estou temendo aqui as pessoas que estão lá. Então eu vou à noite, que é mais o quê? Que é mais tranquilo. E Deus insistindo com o homem que tinha medo, que esqueceu do quão valente ele era mediante Deus. Do quão valente ele era mediante a palavra do Senhor. Então, tremendo, ele disse, né? Tremendo, ele fez isso à noite, né? E não de dia. Então, muitas vezes, a gente tem que entender que o medo ele vai distorcer a visão real que Deus está te dando. Ele vai distorcer a visão real que Deus está o quê? Te dando. Amém? Presta atenção. O medo, ele vai distorcer a visão real do que Deus está o quê? Te mostrando. Porque Gideão, ele já sabia quem é Deus, não sabia? Eu já sei quem é Deus. Você já sabe quem é Deus, não sabe? Você já ouviu testemunhos, você já tem testemunhos para contar e você sabe o que Deus pode fazer, não sabe? Sim ou não? Sim. Deus pode fazer você conquistar o seu desejo, o seu sonho? Sim. Pode, não pode? Então, se Deus fala para você fazer, eu preciso ter medo? Não, mas eu posso ter medo? Posso até ter medo. Mas eu preciso me lembrar que se Deus está pedindo e está me dando uma missão para que eu venha cumprir, se ele está me propondo um caminho para que eu venha seguir, é porque ele já deu o quê? A vitória, porque ele é contigo. Ele falou lá em cima: Deus é contigo, varão valoroso. Deus é contigo, homem valente. Se Deus pediu, é porque ele já deu a vitória, ele já sabe que vai dar a vitória. Deus já sabe que ele está com medo, que ele está se sentindo incapaz, que ele é o menor da casa, que poucos dariam atenção para ele, que poucos escutariam ele, mas Deus está dando a missão, porque Deus já deu o quê? Já deu a vitória. Então, quando Deus chamou ele, quando Deus falou com ele, vai lá e derruba o altar de Baal. Gideão obedece, mas ele vai quando? À noite, porque de dia ele estava o quê? Estava com medo. Ele não estava obedecendo a Deus. Ele estava esquecendo que o próprio Deus chamou ele de quê? De valente, de varão valoroso. Então, o medo faz você não lutar, o medo não te deixa avançar, o medo não te deixa assumir uma posição, o medo faz com que você fuja de confrontos, o medo faz você esquecer de que Deus está com você. Às vezes a gente olha só aquilo que, vamos dizer, que abala a nossa fé. Pensa num homem que cresceu vendo coisas que abalaram a fé dele. Ele já tinha ouvido histórias de Davi derrubou o gigante, ele já tinha ouvido histórias de que Deus livrou o povo do Egito, abriu o mar, ele sabia, Deus pode fazer tudo, mas toda vez que Deus pedia para que ele fizesse algo, vinha um medo no coração dele, vinha a dúvida no coração dele, ele não cumpria, ele não fazia. Lá no capítulo 7, versículo 2, diz assim, ó: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Então Deus falou ali: é demais este povo. Amém? É demais este povo, é muito. Então Deus estava ensinando o que para Gideão? Né? Numa tacada só ele foi glorificado por ter enfrentado aquele povo somente com 300. Amém? E também ele estava ensinando a Gideão que ele não precisava ter medo, porque Deus ele estava tão certo da vitória, tão certo daquilo que propôs para que Gideão fizesse, aquela vitória que Deus tinha para o povo de Deus diante dos midianitas, em que Deus ele tinha segurança: eu posso enviar só 300 homens, que a vitória é o quê? É certa. E aí reduziu aquele exército a 300, porque a vitória, ela está em quem? Está em Deus. Muitas vezes a gente pensa que vai ser na nossa própria o quê? Na nossa própria força. Às vezes você tem medo de fazer porque você está vendo que é a tua força. Você não está vendo a força de quem? A força de Deus. Quando eu olho a minha força, eu vou olhar e vou ver. Literalmente, eu sou fraco, eu sou incapaz, eu não posso. Mas só que se Deus me chamou, é porque Ele vai abrir portas, Ele vai dar condições.
Se Deus ele colocou ali um desejo no seu coração, e você sabe que esse desejo no seu coração é algo que não fere a palavra de Deus, é algo em que Deus ele é às vezes o maior interessado que isso se cumpra na sua vida, para que se cumpra a alegria, a felicidade, o propósito de Deus, se cumprir ali o propósito de Deus na sua vida. E aí muitas vezes você olha e você pensa, mas espera aí, será que realmente é para fazer? Será que realmente Deus falou? Nós não podemos ter o quê? Dúvida. Dúvida de quê? De que se Deus propôs, de que se Deus falou para andar nesse caminho, eu preciso andar, que ele vai abrindo o quê? Ele vai abrindo as portas. A nossa mania muitas vezes é de começar a seguir caminhos propostos por Deus, e a gente começa a caminhar, só que quando fica difícil a gente faz o quê? Para. A gente desvia. Porque ficou o quê? Ficou difícil. A gente precisa entender que quando Deus Todo-Poderoso ele propôs um caminho, a única coisa que nós devemos fazer é o quê? Continuar seguindo aquele caminho. Por mais que esteja difícil, por mais que pareça estar longe, por mais que parece que não tem jeito nenhum, parece que não tem solução, parece que não vai se cumprir, parece que portas não vão se abrir. Mas se foi Deus que propôs, eu só preciso continuar. Só que, vamos dizer que 90% das pessoas, quando elas começam a andar num caminho proposto por Deus, vamos dizer que 90% das pessoas, elas voltam atrás. Porque vem o medo, porque começam a olhar as circunstâncias, porque começa a ver que pro outro foi mais fácil, que pro outro tá melhor, porque o outro parece que Deus ajuda mais o outro do que a mim, parece que pro outro é mais fácil, para mim é tudo mais difícil. Aí a pessoa desanima e volta atrás. Nós precisamos entender que quando Deus chama, é porque ele já deu a vitória já está certa, já cumpriu a vitória. E Deus mostra que não vai ser um exército grande. Apenas com 300 dá para vencer. Com mínimo. Só com básico dá para vencer. Só precisa continuar. Só precisa continuar no caminho, acreditando e confiando no propósito de Deus, naquilo que Deus propôs a seguir, e vai o quê? Vai em frente. Só que muitas vezes, o medo, muitas vezes quando você olha as circunstâncias, muitas vezes quando você olha o seu entorno, e parece que nada favorece, a pessoa já pensa em voltar o quê? Voltar atrás. Não, eu vou desistir porque ficou difícil. Aí passa um tempinho, a pessoa ela obtém de novo fé, ela escuta de novo o chamado de Deus, aí ela começa de novo, caminha. Aí ficou difícil, a pessoa volta atrás. Aí passa um tempinho, ela de novo escuta o chamado de Deus. Ela entendeu o que Deus chamou, ela entendeu o que Deus quer. Ela começa de novo a caminhar, mas aí fica difícil, volta atrás. Até quando que a gente vai ficar voltando atrás para aquilo que Deus já deu a vitória? Até quando que a gente vai ficar ali, mas se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo? Imagina se o Gideão falasse assim, não, mas eu não vou com 300, porque se eu tivesse 32 mil, eu iria. Mas eu só tenho o quê? Só tenho 300. Só que ele já tinha 32 mil e Deus não queria que ele vencesse com 32 mil. Deus queria que ele vencesse com 300. Só com 300. Às vezes parece que aquilo que você tem hoje não é o suficiente, só que já é o suficiente. Só precisa continuar. Esses dias eu estava vendo... Deus me deu assim um estalar assim, né? Deus veio assim fortemente assim em mim dizendo assim, vamos falar que Deus tocou no meu coração assim, só precisa traçar um caminho e continuar, né? Traçar o caminho de Deus, o propósito de Deus e continuar, que o restante ele faz, Muitos homens, muitas mulheres, elas são provados na fé, mas não são aprovados por Deus. Gideão, pensa comigo, Gideão ele tinha medo, ele se achava o menor, mas ele era o quê? Obediente. Ele obedecia a Deus. Ele tinha tudo para falar assim, não, com 300 eu não vou. Com 300 eu não vou porque eu estou com medo. Com 300 eu não vou porque, não tem como vencer. O exército dele é muito grande. A palavra de Deus diz que o exército dos midianitas, eles eram como gafanhotos. Eles vinham, destruíam, eles acabavam com tudo, levavam tudo embora. E isso fez com que o medo dele ainda fosse maior. Ou seja, ele estava ainda a enfrentar um exército onde ele presenciou a força daquele exército. Ele sabia, é um exército forte, é um exército difícil. E o Deus Todo-Poderoso tá mandando eu ir lutar apenas com 300. Deus estava ensinando aquele povo. Não importa o que você tem na mão.
Importa só que você obedeça, que você faça aquilo que eu estou falando para fazer. De repente já não dá mais tempo de ficar voltando atrás. De repente é só ficar o quê? Andando para frente. De repente não dá mais para você ficar olhando aquilo que você sabe já que te chateia. Não dá mais para você ficar dando atenção para aqueles que você sabe que não te apoiam, vamos dizer assim, que não estão juntos com você, que não estão te dando um empurrãozinho para frente, mas querendo te puxando para onde? Te puxando para trás. Não dá mais para ficar perdendo tempo, não dá mais. Deus ele começou a diminuir o exército aqui, e ele falou, olha, aquele que abaixar ali dessa maneira, daquela maneira, esses não vão, aqueles que tiverem medo, né, vai embora. Ou seja, Deus ele já queria diminuir aquele exército, mas eram pessoas que não dava para contar com aquelas pessoas. De repente você está pensando que você vai precisar de pessoas, você vai precisar de um exército, você vai precisar de condições para fazer, só que não é isso. A única coisa que você precisa é Deus. Que Deus ele faz brotar água da rocha, da onde não tinha chance nenhuma de sair água, mas ele faz brotar água da rocha. Deus, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que quando o povo dele estava diante daquele mar vermelho e não tinha mais para onde ir, ele abriu o mar vermelho. Por quê? Porque antes ele já havia prometido libertação para aquele povo. Nós temos que confiar em Deus, acreditar em Deus e saber que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que prometeu, o Deus que falou, o Deus que propôs um caminho, uma direção, nós só precisamos fazer o quê? Continuar, sem voltar atrás. E as portas vão se abrindo. Não dá mais para ficar perdendo tempo com coisas inúteis, coisas que não vão trazer crescimento. Tem hora, eu digo para vocês, pessoas que nem são de Deus, você escuta aquelas pessoas falando, dando vamos dizer aqui, um testemunho, não para glorificar Deus, mas um testemunho de como ela venceu, de como ela alcançou, você vê que a pessoa se dedicou, que a pessoa buscou, que a pessoa ela colocou a mão para fazer e começou e foi, se dedicou, aí no final aquele algo deu certo. Por quê? Que aquela pessoa traçou um caminho e não parou. Será que os filhos de Deus, será que aquele que ora, aquele que clama, aquele que está na presença de Deus, será que o Deus Todo-Poderoso pode fazer algo ainda muito maior? Pode fazer algo muito maior, ou algo muito melhor. E um algo firme aonde? Na rocha. Muitas vezes a pessoa está longe, distante de Deus, construindo um castelo, mas construindo aonde? Na areia. Nós temos a oportunidade de construir aonde? Na rocha. E aí pode vir tempestade, pode vir ventos que não vão fazer com que caia, que não vão trazer destruição. Mas quando Deus ele quer levantar a sua fé, ele usa um algo poderoso. O que é esse algo poderoso que Deus ele usa para levantar a nossa fé? Vai lá em Juízes 7, versículo 13. Mesmo 7 que a gente está aí. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia, eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e as feriu e caíram e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. E respondeu seu companheiro e disse, não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. Então quando o Gideão ele chegou ali para cumprir o propósito de Deus, ele ouviu um homem falando ali o que ele havia sonhado. O que ele havia sonhado? Um sonho, e o outro ali revelou aquele sonho e falou que, olha, acabou pra gente. Deus, o Deus dele nos deu na mão do povo de Israel. Então o próprio Gideão ouviu o testemunho daquele povo. Aquele povo já sabia que seria o quê? Que seria derrotado. Quando Deus ele quer aumentar a sua fé, ele vai trazer o quê para a sua vida? Um testemunho. Amém? Um testemunho. Muitas vezes você escuta um testemunho de alguém que venceu, aquilo tem que entrar no seu coração e você fala o quê? Eu vou vencer também. E eu vou vencer porque o mesmo Deus que deu a vitória para aquela pessoa vai dar para quem? Vai dar para mim. O mesmo Deus que fez na vida daquela pessoa vai fazer na minha também. Então o testemunho é uma grande arma que aumenta o quê? A nossa fé. Então o inimigo já estava com medo de Gideão antes mesmo da batalha começar. Quando Deus ele traz um testemunho para você, um testemunho para o seu coração,
Aquele testemunho apenas está revelando que já há vitória antes mesmo da guerra. Pensa que bonito, você ver um testemunho. E aquele testemunho ele mostra para você que já existe a vitória, que já há vitória antes mesmo de começar a guerrear. O testemunho é isso. O testemunho, quando você escuta um testemunho, você precisa entender, é vitória. Deus está mostrando que já tem a vitória, que já tem ali o agir dele, que já tem ali o caminhar dele, que já tem ali o livramento dele, e ele já deu a vitória. Ele já deu a vitória. Aí lá no versículo... Na verdade, volta lá no versículo, capítulo 6, versículo 12. Aí vou ler a versão que está como a de vocês, certo? Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E aí na outra versão diz: eu sou contigo, homem valente. Amém? Então Gideão, ele era um homem que estava com muito medo, aterrorizado por causa dos midianitas. Mesmo assim, Deus chamou ele pelo que realmente ele era, que era o quê? Valente. Ele estava escondido, estava com medo, se sentindo incapaz. Só que Deus olhou para ele e chamou ele do quê? De valente. Comece a caminhar, mesmo com medo. Comece a dar passo, mesmo se achando incapaz. Mas continue. Continue fazendo. Continue indo adiante. Continue orando, continue clamando, continue confiando em Deus. Que no momento certo Deus abre portas. Mesmo onde não existem portas, Deus vai lá e abre. Muitas vezes a gente já está pertinho de uma porta B. Pertinho. E normalmente quando já está pertinho de uma porta muito, muito poderosa, de um milagre muito grande, de um algo muito grande em nossas vidas, quando a gente já está pertinho dessa porta, o que costuma acontecer? O inimigo ele quer apertar mais ainda. O inimigo quer tornar mais difícil ainda. O inimigo muitas vezes quer trazer coisas do passado. Por quê? Porque ele tá vendo. Olha, tá quase acontecendo algo muito bom na vida dessa pessoa. Então preciso agir. E como que ele vai agir? Vai tentar trazer o passado. Vai tentar colocar muito medo no seu coração. Vai tentar te desanimar. Vai tentar colocar um cansaço como que você nunca teve. De repente você acorda ali cansado, desanimado, dormiu mal. Porque o inimigo sabe, olha, tá perto de chegar. Tá muito próximo de chegar. E se essa pessoa ela continua, ela vai alcançar, ela vai vencer. Nós temos que entender que o Deus Todo-Poderoso, ele está vendo isso. Por que que ele permite? Porque coisas excelentes de Deus são para aqueles que também agem com excelência. Pensa se você desiste. Pensa se você volta atrás. Em um momento em que já está quase concluindo, quase vencendo. Tem coisas que acontecem por detalhes, vocês concordam comigo? Não tem coisas que são detalhes? Um detalhezinho, uma decisão ali no momento certo, muda uma trajetória, não muda? Se eu tomei uma decisão errada, às vezes eu estou indo para um caminho certo, tomei uma decisão errada e de repente foi lá e tudo aquilo que eu caminhei, joguei para o alto. Mas também se eu tomo uma decisão certa, estou caminhando para onde? Para se cumprir o propósito de Deus na minha vida. Concorda ou não? Então o que Deus ele quer hoje? Hoje Deus ele quer que nós venhamos abandonar esse medo, abandonar tudo aquilo que nos faz existir, voltar atrás e se apegar o quê? Na valentia que Deus já colocou onde? No nosso coração. Porque nós somos valentes, amém? O valente ele luta, o valente ele segue adiante, o valente ele acredita em Deus. E é uma batalha, é uma guerra. De repente você está achando que vai ser tudo mil maravilhas, vai ser tudo tranquilo, vai ser tudo fácil. Não, é uma guerra, é uma batalha. E numa batalha precisa levantar a espada, numa batalha você precisa dizer não, numa batalha você precisa aprender a dizer sim, em momentos em que você talvez diria não. Em batalhas você precisa, principalmente quando Deus está à frente, você precisa ouvir a voz de Deus, entender o que Deus pede, entender o que Deus manda e seguir para onde? Em frente. Voltar atrás, nunca mais. Essa história de Gideão é um grande exemplo para nós. Ele tinha todos os motivos para voltar atrás. Ele tinha todos os motivos. E um dos principais motivos era o quê? O medo. O medo nos faz voltar atrás. O medo não nos deixa seguir em frente. O medo não quer que nós venhamos seguir adiante. Mas ele tinha esse medo no coração dele. Mas mesmo assim, ele obedecia porque ele se apoiava em quem? Se apoiava em Deus. Amém? Quando você se apoia em Deus, as coisas começam a acontecer. Amém? E vai acontecer, não vai? Você crê nisso? Você vai ver vitórias na sua vida. Para honra e glória de Jesus, amém? Porque o seu apoio está em quem? Está em Deus.
Aquele que se apoia em Deus, ele testemunha. Aquele que espera no Senhor, ele não sai decepcionado. Amém? Eu tenho certeza que vou ver você contar muitos testemunhos. E no seu testemunho você vai falar assim, eu esperei em quem? No Senhor. Tava tudo difícil, tava tudo longe, tava tudo assim. Eu tava quase desistindo, mas eu esperei no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Amém? Glória a Deus. Então fique de pé em nome de Jesus.